Você compraria uma bolsa de 50 mil reais? A maioria das pessoas responderia não de forma imediata, e com razão. Para muita gente, isso parece simplesmente um gasto excessivo, uma demonstração de status ou vaidade. Mas e se eu te dissesse que no mundo atual, algumas dessas bolsas não apenas mantêm seu valor, como se valorizam mais que muitos investimentos tradicionais? O universo do luxo, até pouco tempo visto como algo exclusivo e inalcançável, passou a ser observado com outros olhos, os de investidores, economistas e analistas de mercado. Hoje, peças de marcas como Chanel, Hermès e Louis Vuitton não são apenas acessórios, são ativos, e em alguns casos, com uma performance melhor que ações, ouro e até imóveis. Neste documentário, vamos mergulhar no mundo das bolsas de luxo. Vamos entender como marcas conseguiram transformar objetos comuns em símbolos de poder e investimento. Vamos falar de números, de história, de escassez, de comportamento humano e, principalmente, de como o luxo se tornou uma categoria econômica por si só. Se você acha que esse é só um assunto de moda, talvez esteja deixando dinheiro na mesa. Chanel. O luxo como estratégia de escassez. A marca Chanel foi fundada por Gabrielle Bonheur Chanel, mais conhecida como Coco Chanel, em 1910 em Paris. Inicialmente ela vendia chapéus, mas logo revolucionou o mundo da moda ao propor roupas mais simples, funcionais e elegantes para as mulheres da época. Ela libertou as mulheres dos espartilhos, introduziu o tailleur e transformou o preto, antes símbolo de luto, em sinônimo de elegância. Mas foi em 1955 que a Chanel lançou um item que mudaria tudo: a bolsa 2.55. A Chanel 2.55 é, até hoje, um ícone. Com alça de corrente dourada, acabamento matelaçado e fecho retangular, ela rapidamente virou símbolo de sofisticação. E mais do que isso, símbolo de status. Com o tempo, outros modelos ganharam destaque, como a Classic Flap e a Boy Bag. Mas o que poucos percebem é como a Chanel construiu, cuidadosamente, um sistema de escassez e valorização controlada. A marca limita a produção. As bolsas são feitas manualmente, com materiais de altíssima qualidade. E anualmente a Chanel aumenta os preços de forma sistemática. Em alguns anos, esse aumento ultrapassou os 2 dígitos percentuais. Para se ter uma ideia, em 2010, uma Classic Flap custava cerca de $2.850. Em 2024, o mesmo modelo ultrapassava $10 mil nas lojas da marca. Um aumento de mais de 250% em 14 anos. Agora, compare isso com o índice S&P 500, que representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. No mesmo período, ele teve uma valorização média anual de cerca de 10% ao ano. Sim, a Bolsa Chanel teve um desempenho comparável, ou até superior, a um dos mais respeitados índices do mercado financeiro global, Hermès, o investimento mais restrito do mundo da moda. Se a Chanel é símbolo de sofisticação, a Hermès é a definição de exclusividade. Fundada em 1837 como uma fabricante de celas e artigos de couro para cavaleiros, a Hermès soube como ninguém manter sua identidade ao longo dos séculos. A peça mais icônica da marca é a Birkin Bag, batizada em homenagem à atriz Jane Birkin. Mas o mais interessante sobre a Birkin é que você não pode simplesmente entrar numa loja e comprar uma. É preciso merecer essa bolsa. E isso envolve um processo de relacionamento com a marca, histórico de compras e, em muitos casos, uma longa espera. Essa barreira de entrada transformou a Birkin em uma lenda. Cada bolsa leva cerca de 18 a 24 horas para ser produzida por um único artesão. Os materiais são de altíssima qualidade, incluindo couro de crocodilo, avestruz e bezerro. Os acabamentos em metais preciosos e a produção extremamente limitada criam um efeito clássico da economia: alta demanda e baixa oferta. O resultado? Valorização contínua. Estimativas mostram que, nos últimos 35 anos, uma Birkin Bag teve uma valorização média de 14% ao ano, superando o desempenho de ações e do ouro no mesmo período. Em alguns modelos raros, a valorização chega a 500% em menos de 10 anos. Há casos de bolsas Birkin vendidas em leilões por mais de $300 mil.
Um mercado paralelo floresceu, com empresas especializadas em revenda de bolsas Hermès, autenticação e até fundos de investimento em artigos de luxo. Louis Vuitton. O poder da marca global. A Louis Vuitton é uma das marcas mais reconhecidas do planeta. Com seu icônico monograma, a empresa fundada em 1854 se transformou em símbolo do luxo acessível. Se é que existe algo acessível nesse universo. Diferente da Chanel e da Hermès, a Louis Vuitton opera em escala global, com uma produção maior e uma presença mais popular. Mesmo assim, seus produtos se valorizam. Bolsas como a Speed, a Neverfull e a Capucines têm demanda constante. A marca também aplica reajustes anuais nos preços e limita certas edições para criar escassez planejada. O fato de pertencer ao conglomerado LVMH, que controla dezenas de marcas de luxo, também garante força de marca e controle estratégico. Além disso, a Louis Vuitton é uma das que mais investem em colaborações com artistas, designers e celebridades. Isso aumenta o apelo dos produtos e atrai colecionadores, que muitas vezes revendem peças limitadas por valores muito acima do original. Luxo como ativo financeiro. Comportamento, status e economia. Agora que entendemos o funcionamento das marcas, precisamos falar de um conceito maior: o luxo como ativo. Por que alguém pagaria dezenas de milhares de reais por uma bolsa? E mais, por que outras pessoas pagariam ainda mais, anos depois, por essa mesma peça usada? A resposta está na psicologia econômica. Itens de luxo são, antes de tudo, símbolos. Eles comunicam status, bom gosto, poder e pertencimento. O comportamento humano é profundamente influenciado por esses símbolos. Desde a antiguidade, usamos roupas, joias e objetos para demonstrar nossa posição social. Mas o luxo moderno vai além. Ele se transformou em um mercado especulativo. Assim como imóveis ou obras de arte, bolsas e relógios de marcas específicas passaram a ser vistos como ativos. Em momentos de instabilidade econômica, muitos ricos preferem comprar ativos reais, tangíveis, que podem manter ou aumentar seu valor ao longo do tempo. Uma bolsa Hermès raríssima pode ter menos volatilidade do que um papel da bolsa. Além disso, estamos vivendo um novo momento cultural. O chamado Quiet Luxury, ou luxo silencioso, mostra que as marcas mais valorizadas não são necessariamente as mais chamativas, mas as que representam tradição, exclusividade e história. Outro fator importante nesse fenômeno é o crescimento do mercado de revenda. Plataformas como The RealReal, Vestiaire Collective e Farfetch Second Life se especializaram na autenticação e revenda de artigos de luxo. Com isso, o processo de compra e venda se profissionalizou. Hoje é possível investir em bolsas como se investe em carros clássicos ou relógios suíços. Empresas estão criando até fundos baseados em artigos de luxo, onde investidores compram cotas e recebem retorno proporcional à valorização dos itens. É um mercado ainda pequeno, mas que mostra o potencial da categoria. Além disso, os artigos de luxo apresentam baixa correlação com os ativos tradicionais, o que os torna atrativos para a diversificação de portfólio. Claro, nem tudo são flores. Uma grande dificuldade é a liquidez, se você pensar no item apenas como um investimento. Diferente de ações ou fundos, vender uma bolsa pode levar tempo. O processo depende de encontrar um comprador, negociar preço e garantir a autenticidade do produto. E por falar nisso, falsificações são um problema sério. O mercado paralelo de réplicas é gigantesco. Por isso, qualquer investimento nesse setor exige conhecimento ou apoio de especialistas. O mundo está mudando, e com ele, a forma como olhamos para o consumo também. Se antes gastar com luxo era visto como futilidade, hoje há espaço para discussões mais complexas, sobre valor percebido, durabilidade, tradição e até proteção de patrimônio. A Chanel não é só uma bolsa, é uma história, um legado, uma peça de desejo cuidadosamente construída ao longo de décadas. A Hermès não é só couro e costura, é símbolo de excelência artesanal e escassez deliberada. A Louis Vuitton não é apenas uma marca, é um império cultural e econômico. Ignorar o impacto desses nomes
é fechar os olhos para um dos segmentos mais resilientes e lucrativos do mercado global. Para alguns, são só objetos. Para outros, são peças de uma estratégia sofisticada de posicionamento social, identidade e até rentabilidade. Talvez, no fim das contas, essas bolsas sejam sim um investimento. Não no sentido tradicional, mas no sentido moderno, onde valor é algo que se constrói, se deseja e se paga caro por isso. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a gente conecta economia, comportamento e geopolítica com os temas que realmente impactam o mundo, mesmo que venham disfarçados em couro legítimo.